Vim aqui responder então essa pergunta que eu vou deixar aqui embaixo sobre trocas sexuais, ficar presa na energia sexual do outro, onde a relação acabou, mas a pessoa continua me desejando transar, fazer um amorzinho gostoso comigo, mas eu me sinto usada. O que fazer, o que não fazer? Então a gente vai começar aqui falando o seguinte, talvez você goste muito da minha resposta, ou talvez você me odeie, mas eu vou ser muito clara e direta e vou te tratar como se fosse uma mentorada minha. Onde a gente tem orgasmos múltiplos juntas, muita terapia rola, muito destrave emocional, mas acima de tudo, quando necessário e solicitado, a gente dá bicho. Pra endireitar os chakras, alinhar a mente, o emocional e as suas ações, aquilo que você realmente deseja na sua vida, para guiar sua sexualidade a partir dos seus valores internos e muito amor próprio. E dito então tudo isso, eu preciso começar falando o seguinte. Saia do papel de vítima. Olha só o que você me falou. Por que ficamos presos na energia sexual do outro? E quando você me fala energia sexual do outro, é como se a sua não tem desejo, não tem tesão, a sua energia sexual, o seu coração e as suas escolhas não disseram de todo o meu livre-arbítrio eu vou me sacrificar aqui e dar para esse homem que onde a gente tem uma conexão incrível. Mas que eu me sinto uma coisa depois, o que me remonta o quê? E o que me dá uma interpretação, talvez nem seja isso, há uma sensação de que você talvez se sinta usada. E que talvez não seja dessa forma que você queira nutrir essa relação. Mas ainda assim, aqui existe o seu livre-arbítrio de dizer não, assim como dizer sim. Da mesma forma que ainda é nossa responsabilidade quando a gente está querendo se desvincular de uma pessoa, tanto no nível físico quanto energético e emocional, mas ainda assim, na calada da noite, quando a gente está cheio de tesão, se tocar pensando nele. Vai reforçando o vínculo. Porque aqui, nesse tesão e nesse desejo, eu preciso associar com essa pessoa em específico. E não que seja o seu caso, mas eu estou dando como exemplo. Então, eu vou reafirmando para todo o meu sistema nervoso, para o meu inconsciente, dessa associação, do prazer a essa pessoa e me sentir como uma coisa, me sentir como usada. E lembre-se, existe um livre-arbítrio de você dizer não. Mas por que a gente continua dizendo sim? Essa é a grande questão. Sim, existe a troca energética, mas se fosse só uma questão do vínculo energético, bastaria você fazer um corte energético, um ritual, uma vaporização. Só que enquanto você não mudar essa chave emocional e essa chave aqui do seu inconsciente, dificilmente você vai desvincular. Então a gente cria essa versão nossa que fica presa à energia do outro. E na verdade, é a nossa ferida emocional que está dizendo mais alto. E eu vou te explicar isso, principalmente. E é muito forte, né? Por que eu falo dessas feridas? Porque qual parte sua continua dizendo sim, mesmo sentindo uma coisa em um objeto? Então, ao invés de responder com a mente o que eu vou te perguntar, observa qual que é a sensação e a emoção. Como que você se sente, qual a emoção e a sensação no corpo, a reação de quem se sente um objeto, uma coisa, depois da relação. Você fica feliz, expandida, mais nutrida, que incrível, e eu posso seguir minha vida adiante? Ou você sente um pesar do que poderia ser, mas não está acontecendo? E que é incrível na hora, porque então o indisponível fica disponível e com a liberação hormonal a gente fica, dopamina, ocitocina, delícia, mas depois entra num espaço talvez de vazio. Qual é a sensação? Pode ser outras sensações, inclusive, viu? Eu lembro que quando eu tive uma experiência parecida, quando eu tinha 20 anos, eu me sentia usada. E a sensação era de prisão também, mas uma sensação de um vazio, um buraco aqui. Sempre uma sensação de que eu não era suficiente. A grande história da minha vida, não ser suficiente, né, para alguém querer estar comigo. Então eu utilizava bastante então essa troca sexual como uma forma de reforçar o vínculo, especialmente com uma pessoa específica que, cara, se não tivesse rompido tanto meu coração, eu não faria o trabalho que eu faço hoje. Tão incrível. Mas vamos lá. Sabe essa sensação que você está sentindo? Começa a perguntar para si, sem questionar o seu mental, mas deixar que as respostas venham. Quando foi a primeira vez que você sentiu isso? Eu tenho certeza que não é a primeira vez. E sai um pouquinho do escopo dos seus relacionamentos e traga a memória, sabe do quê?
provavelmente está ali para sua adolescente ou a sua infância. E aqui quando eu falo para sentir, não é um espaço onde para você sentir medo. Porque assim, às vezes quando a gente fala, ai, como que é sentir tristeza? Que pavor, não quero. E a verdade, a gente tá sentindo isso, mas quanto mais a gente tenta reprimir, mais a gente estende. Quanto mais histórias a gente conta na nossa mente sobre isso que você está vivendo, mais vínculo, mais prisionada você fica. Porque as sensações e as emoções, elas só têm a duração, sabe de quanto tempo? De 15 a 90 segundos. O que se estende por anos a fio e meses é a história que a gente se conta. E essa sensação que você está sentindo agora é só um gatilho de coisas que você viveu, então, nessas fases da sua vida. E você precisa, sabe o que? Começar a se questionar o que você realmente necessitava naquela época. E o que você precisava se dar. Que você esperava que as pessoas te dessem, mas não recebeu e que hoje você precisa. E daí, quando você começa a entender o que você necessitava naquela época, e talvez, poxa, as pessoas que estavam ali não podiam te dar por N motivos, e aqui não é projetar em pai e mãe, falar, nossa, que pais horríveis, ou então aquela pessoa horrível. Não, vamos desvincular um pouquinho. Eu acho que as pessoas deram aquilo que eram capazes de dar, embora a gente talvez necessitasse muito mais, né? Mas aqui é muito mais o que você necessitava e esse reconhecimento de que tem uma parte sua hoje que ainda necessita se dá o que talvez não recebeu naquele período. E que precisa, porque te sente ainda aprisionada. E daí você vai descobrindo que você não tá presa a esse cara, energeticamente. Você tá presa a essa experiência. E é aí que a gente começa a trabalhar. A regular o seu sistema nervoso e atender às suas necessidades. E olha só que incrível. Você também pode fazer um outro exercício que eu amo, que se chama Julgue o Próximo, que é fantástico. Nem sempre. E esse é um jogo onde a gente pratica a honestidade brutal com nós mesmos. Então você pega um papel e uma caneta e começa a escrever tudo aquilo que você realmente acha que deveria ser. O seu julgamento sobre a situação. Por que você se sente presa? Por que você está se sentindo uma coisa? O que essa pessoa deveria fazer? O que ela não deveria fazer? O que está de errado nessa situação? E fala tudo aquilo que você sente. Como que ele faz você se sentir? E depois você vai começar a questionar o seguinte: isso é 100% real que você está aprisionada na energia do outro? É 100% real que ele está te fazendo sentir tudo isso? Você tem certeza disso? Mas acima de tudo, tudo isso que você falou que ele deveria fazer com você, é 100% real que ele deveria fazer por você ou você deveria estar fazendo por si mesma? São perguntas também mais complexas do que isso e completas, né, que a gente faz nas mentorias, principalmente do Religare. E é bem interessante porque nunca fez tanto sentido a uma frase tão batida, que é: a verdade te libertará, especialmente quando a gente começa a praticar a honestidade brutal. E isso faz a gente começar a amar a realidade e entender que a gente tem muito livre-arbítrio e poder de escolha de permanecer, assim como ir embora. Só que continua sendo uma escolha nossa. E isso é a melhor forma, inclusive, de a gente fazer esses cortes energéticos. Sim, existe muita troca energética de vínculos, mas ainda assim o que mais sustenta esse vínculo de uma forma negativa é quando está desalinhado a sua mente, o seu emocional e o sexual. Está desalinhado. Você quer uma coisa, mas está tendo outra e você ainda continua escolhendo estar no lugar que você está. A gente precisa inverter o que você pensa, sente, age e deseja. Isso muda o jogo.